bem com vocês? E aí, estão mais tranquilos essa semana? Sem tantas avaliações para entregar? Tudo bem também, gente. Obrigada. Aí sim, prof. Sim. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Consultora de moda. Esses óculos aqui, vocês sabem, né? Porque é muita luz, computador o dia inteiro. Aí os olhos não aguentam. Estão mais tranquilas ou não, hein? Nessa semana, já entregaram tudo que tinha que entregar? Já foram avaliados, devidamente avaliados? Pelo menos eu já avaliei, vocês já têm nota comigo nessa P1, hein? Já coloquei lá no aluno@net, né? Que vocês acessam. Legal, Mari. Bacana. Parabéns, viu, para vocês. Parabéns. Vocês foram muito bem, vocês captaram bem o espírito da atividade, né? E trouxeram exemplos muito interessantes, cada exemplo diferente do outro, um outro se repetiu, que é normal, né? Exemplo de propaganda que enfatiza estereótipos, outros que quebram estereótipos, e a ideia de vocês também, de propagandas originais, inclusivas, eu achei tudo muito bem interessante, muito legal, muito criativo, né? Alguns já com uma ideia bem avançada, bem completinha do que querem fazer, e eu até gostaria de ver algumas ideias realmente se realizando, se concretizando, né? No melhor dos mundos. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa de vocês, pela capacidade de análise, né? Argumentação, eu gostei muito dos textos, né? Que acompanharam os exemplos, né? Gostei dos exemplos que vocês pegaram de propagandas e a argumentação que vocês usaram. Alguns se colocando em primeira pessoa, falando mesmo da sensação, né, da emoção que sentiu diante daquela peça, né? Às vezes uma emoção que não é boa, né, que foi despertada por um preconceito reforçado, né, pela propaganda. Então, achei bem interessante tudo. Eu fiz comentários do lado do exercício de vocês. Como vocês são a minha maior turma, né, são 39 alunos, eu comecei sem fazer comentário, depois eu comecei a comentar, senti essa necessidade. Só que eu não sei se vocês conseguem ver, acessar esses comentários, porque eu vou compartilhar aqui com vocês, espera um pouquinho. E antes de mais nada, né, hoje a gente tem um convidado, daqui a pouco deve entrar aqui na sala com a gente, que é o Eduardo Almeida, meu amigo, né, estudei com ele na FAAP, fiz uma especialização na História da Arte, ele fez também, a gente se conheceu lá e a gente se conhece há quanto tempo já? Acho que pelo menos uns 15 anos, né? Acho que é isso. E o Eduardo trabalha há 20 anos com redação publicitária, né? É escritor, então é uma pessoa muito bacana que vai trocar experiências com a gente hoje aqui, tá bom? E eu espero que vocês aproveitem a companhia dele para fazerem perguntas, sabe? Aproveitem mesmo, perguntem o que quiserem, sabe, gente? O que vocês tiverem curiosidade, perguntem, não tenham vergonha de nada. O Edu é uma graça de pessoa, super generoso, tá? Ele adora compartilhar o que ele pensa, o que ele viveu, o que ele faz. Não à toa, escritor, né? Contador de histórias. Enquanto ele não entra, eu pedi para ele entrar 9h30, tá? Daqui a pouquinho ele entra aí com a gente. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Coisa. Acho que tá todo mundo ali com avaliação, né? Acho que só teve uma aluna que está sem avaliação que não entregou. Vamos lá, gente. Deixa eu só avisar o Edu, para ele me dar um toquezinho quando ele for entrar.
Ok. Só um pouquinho, gente, que eu estou entrando aqui nos links. É a Natália. A Natália está aqui com a gente? Não, tem uma Natália com TH, né? Tem uma Natália com sem H. A Natália não está aqui. Não sei se ela não vem mais a essa aula, porque ela não entregou a P1. Queria saber dela. Vamos lá. Acho que eu comecei... Deixa eu ver se eu tenho comentários aqui da Camila. Ah, não fiz comentários aqui ainda, mas vou fazer. Acho que eu comecei a comentar a partir da Júlia. Depois vocês veem se vocês conseguem ler os comentários que eu fiz, tá? Aqui, ó, faço pequenos comentários aqui do ladinho. Depois vocês vejam se vocês conseguem acessar, tá bom? Ah, o Eduardo aí. O Eduardo tá aí já. Edu, tá me ouvindo? Será que ele consegue falar comigo? Peraí. Vamos ver se esse link tá funcionando direito. Oi, Carlota. Agora que eu vi que o microfone estava desligado. Tudo bom, Edu? Tudo. Você não está me vendo também, né? Acho que entra Não, tudo. vê se você consegue abrir a câmera. Vamos ver se foi. Aê, agora sim. Tá. Que bom te rever, amigo. Bem, é, faz tanto tempo, né? Nossa, faz. E a gente se conhece há quanto tempo já, Edu? Faz uns 15 anos ou estou exagerando? É, Por não, aí, não faz, sou por muito aí boa. mesmo. É, 15, mais ou menos 15 anos, foi em 2006. Nossa, caramba. Tá bem, tá bem. Então, olha, é novinho, gente. Tem 20 anos de experiência aí como redator publicitário. Mas essa cara de menino. Ah, são as Edu, câmeras. tá, que isso. Muito obrigada, viu, por você ter aceitado. Você está num momento da vida muito especial. O Edu, ele é pai pela segunda vez, né? Acabou de ser pai pela segunda vez, então parabéns. Tá com uma família linda, agora tem um casalzinho, né, de crianças. Eu tenho E uma filha com 3 anos e agora o menininho tem 1 mês. nossa, e ele consegue escrever livros, gente. Eu não sei como é que ele arranja clima, cabeça para isso. Depois você revela para gente aqui qual é o seu segredo. Você deve ter um bom escritório fechadinho aí, isolado de tudo. Ah, quem dera, né? Bom, já foi assim, né? Agora nada mais é isolado, nada mais é fechado. É Tudo é isso aí, atravessado por é gritos isso e aí. risadas. Que bom. Edu, então, como eu combinei, eu vou apresentar você, vou falar o seu mini currículo, que na verdade é enorme o seu currículo, mas está resumidinho aqui, peguei do LinkedIn, e eu vou apresentá-lo, depois você começa a contar a sua história para a gente, com foco aí nessa sua experiência de redator publicitário, né? Essa nossa disciplina, então, técnica de redação publicitária, veja só que ousadia minha, né, Edu? Jornalista aí, 20 anos, mas eu acho que eu posso ajudar em alguma coisa, né? Com uma experiência com redação. E, e eu acho bacana trazer profissionais, né, como você, para trocar aqui com a gente, tá? Então, vou apresentar o Edu, gente, que eu já mostrei para vocês lá, né, aqui no Blackboard, mas vou ler, tá? Então, hoje a gente tem o prazer de receber o escritor, redator, revisor, preparador de textos, Eduardo A. Almeida, nome de escritor, hein? Doutor em Estética e História da Arte pelo Programa Interunidade de Pós-Graduação em Estética e História da Arte da USP. Mestre pelo mesmo programa, em 2013. Especialista em História da Arte pela Fundação Armando Álvares Penteado, em 2008. Bacharel em Publicidade, Propaganda e Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2005. Membro do Grupo de Experimentações e Pesquisa das Poéticas e Políticas do Sensível, nome bonito, e do Coletivo de Criação Literária Discórdia.
Integrante da editoria de criação da revista Interface, Comunicação, Saúde e Educação Unesp, colunista do Caderno de Cultura do Jornal Correio Popular, professor de teoria, crítica e história da arte, pesquisador de poéticas contemporâneas, curador independente, atualmente integra o núcleo de dramaturgia do SESI British Council, autor dos livros Testemunho Ocular, da Lamparina Luminosa, 2018, e Por que a Lua Brilha, da editora Cultura e Barbárie, 2017. E tem os sites artefazparte.com e lerpara.com portfólio, que lá tem alguns exemplos de algumas peças, né? Várias. Então é isso, Edu, muito bem-vindo. Me desculpe os óculos escuros. O Edu tá aí? Sumiu o vídeo dele. Não, deu uma travadinha aqui, mas eu tô aqui, eu te Ah, isso é ouvi. normal. Isso é normal, a gente está nisso há mais de um ano. Que loucura. E, É, Edu, eu tô de óculos escuros porque é muita tela, eu não aguento, meus olhos não aguentam, tá? Então, tá, me desculpa, acho que você consegue me reconhecer, né? É a Carlota. claro, Então, sim, sim. então vamos lá, Edu. Fala um pouquinho aí Não de esqueça, você. não esqueça da sua voz de locutora também, Opa, de claro. rádio. É isso aí. Não, foi bom você ler meu LinkedIn, que eu percebi que tem bastante coisa desatualizada. Nem Então atualiza a não gente. mexi nisso, não mexi nisso há muito tempo, assim, mas que eu me chamou a atenção que fala atualmente integra o núcleo de dramaturgia do SESI, né? Isso aí foi em 2018, assim. Eu, desde então nunca mais mexi. Na pandemia você Mas- parou, né? Não, parou só com o LinkedIn. não, mas é que é tanta rede, tanta coisa, tanto currículo, tudo que eu acabo nem enchendo mesmo. É verdade. Mas, não, eu queria, bom, na verdade, eu queria agradecer o convite aí, fiquei super feliz de poder participar e fiquei pensando de que maneira que eu poderia também trazer alguma coisa legal para vocês, né? Enfim, acho que eu faço um pouco de tudo, como a Carlota leu aí, e muita coisa de atirado mesmo, assim, de ter interesse por fazer. Não sei muito bem o que vocês esperam, assim, de ouvir aqui, né? Mas para contar um pouquinho, assim, eu fiz um curso de publicidade também, né? Foi a minha graduação. Mas quando eu terminei a graduação, eu achei que poderia ser outras coisas também. Então, logo que eu terminei ali, eu já estava trabalhando na área, mas eu comecei a pesquisar a história da arte, que era uma coisa que me interessava. Foi quando eu conheci a Carlota ali na primeira especialização, né, que a gente fez. E daí também sempre tive interesse por escrita, né, pela literatura, gostava muito de ler e escrevia algumas coisas. Então eu fui abrindo outros caminhos aí de trabalho, né, e sempre com envolvimento com o texto, né. E eu fui percebendo que tudo isso que eu estudava mais, né, que eu tinha oportunidade de aprender, me ajudava muito na redação publicitária também, que era onde eu já vinha fazendo uma carreira. Isso já tem alguns anos, tem uns 20 aninhos de redação publicitária aí que eu nunca deixei de fazer, mas fui também tentando aprender outras coisas e as coisas conversam muito, né? Então, acho que uma coisa que eu fiquei pensando esses dias, assim, depois que a Carlota me fez o convite aqui, era como foi importante para mim essa experiência de poder lidar com outros conhecimentos, né, com outras áreas de atuação, áreas de conhecimento, enfim, de aprendizado, e de como que tudo isso contribuiu muito com a carreira de redação, de redator publicitário, né, que eu fui galgando aí. Mas uma coisa que eu fiquei pensando assim em contar é porque eu demorei bastante tempo, assim, isso é até meio recente, para me assumir escritor mesmo. Porque até então eu tinha feito publicidade e eu achei que aquilo ia ser redator publicitário para sempre, assim, né? E aí, com o tempo, eu fui percebendo que a redação publicitária era um dos jeitos, né, de exercitar a escrita, mas que essa escrita ela pode ganhar muitos outros formatos, né, e ter muitas outras camadas aí de interesse. Mas eu demorei um certo tempo, assim, para assumir isso, né? Eu trabalhei mais de 10 anos em uma agência, né, que foi a primeira agência onde eu entrei, e
E depois desses 10 anos, quando eu saí, eu fiquei um tempo trabalhando em casa, assim, né? Fiquei uns 3 anos atendendo clientes que eu já tinha feito, contatos, e começando a fazer outras coisas também. Comecei a trabalhar mais fortemente com revisão. Eu tinha já estava já tinha terminado meu mestrado, estava acho que no início do doutorado nessa época. Então, comecei a trabalhar bastante com redação e com revisão de material acadêmico, né, de artigos, e fazia também a publicidade junto. E aí foi um momento de muita mudança, assim, né? Porque eu tinha casado, estava no doutorado, estava nessa. Tinha saído de uma empresa em que eu trabalhei durante 10 anos e tudo que eu tinha aprendido até então, assim, tinha vindo dali, né? No âmbito da publicidade, tinha feito muita coisa lá e tive que repensar muita coisa, assim, da carreira. E aí foi, acho que, o primeiro momento. A Rafaela falou: 10 anos é muito tempo, é muito tempo. Mas quando a gente tá ali, né, no processo, vai passando assim o tempo. E eu sou desses que fica bastante tempo mesmo, assim. Sempre gostei, sabe? Sempre precisei desse tempo para me acostumar, para ir conhecendo as pessoas, me sentindo à vontade no lugar. E aí, enfim, quando eu saí de lá, fiquei um tanto chocado, assim, e tinha esse desejo de trabalhar por conta própria um tempo, de organizar o meu tempo, de ter o meu escritório, de fazer as minhas coisas. Muita coisa da literatura apareceu por aí também nessa época. E foi esse momento que eu falei, poxa, a redação publicitária é uma coisa que eu faço, né? Mas nessa época eu já escrevia ali para o Correio Popular, já fazia uns bons anos, já tinha livro, se não era, não estava publicado, estava bem engatilhado, tinha livros escritos já, né? Tinha tese aliás, tinha dissertação de mestrado publicada. Então eu comecei a perceber que eu era mais escritor mesmo do que redator, né? E não querendo menosprezar uma coisa ou deixar outra maior, mas dizer isso, né? Que acho que um redator ele é antes de tudo um escritor, né? E ele tá escrevendo para publicidade, mas ele pode escrever para outros lugares também, né? E esse texto ganhar outras formas. Até quando a Carlota mesmo, né, falou, poxa, eu tô aqui, ousadia de ser jornalista ensinando redação publicitária. Poxa, que jornalista é uma dessas carreiras que faz de tudo, assim, né? É. Atua em tantas áreas. E, enfim, fiquei pensando bastante depois da oportunidade aqui de falar com vocês, tudo isso que eu fui passando, assim. Muito bom, Eduardo. Quer dizer, a gente não precisa ficar. O texto ele pode levar a gente para lugares inimagináveis, né? Essa questão da criatividade, né? Da capacidade desse exercício da escrita, né, Edu? Eu queria que você começasse falando assim. Primeiro, o que te levou para a redação publicitária? Você cursou publicidade, foi durante a faculdade que você percebeu que você tinha esse dom, essa vontade, né, de trabalhar com a escrita, e aí abriu-se uma oportunidade numa agência, né, que, se não me engano, acho que é Guarulhos, não era? Ou Osasco, não me Não, a recordo. gente era em Pinheiros, ali em São Paulo, já. Era São Paulo Eu que mesmo, morava em você morava. Guarulhos, né? Ah, é Eu morava em verdade. E Guarulhos, mora, né? mora onde agora, só para saber? Não, eu moro em São Paulo também. Mora em São Paulo, legal. Eu Então fiz- é verdade. Você morava em Guarulhos e trabalhava em São Paulo. Ok. E Isso. aí, bom, voltando à pergunta, você então foi durante a faculdade que você se encaminhou para a redação publicitária? E em que momento também que você, eu sei que é difícil, né, você se assumir escritor, né? Precisa de uma caminhada para isso, mas em que momento também que você começou a se ver como escritor? São duas Tá. perguntas. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler e escrevia também, isso de adolescente, até criança, assim, né? Sempre gostei muito de ler e gostava de escrever, mas nunca tinha me imaginado como escritor, né? Eu sempre, bom, nesse meio tempo também, desde criança, sempre estudei muito desenho, sempre estudei, né? Na época eu estudava, melhor dizer assim, mas eu me interessava muito por isso, assim, pelo desenho, pela pintura, por artes plásticas de um modo geral, assim. E quando eu entrei na faculdade, eu acabei escolhendo publicidade porque era uma carreira que eu percebia que eu tinha possibilidade de experimentar um pouco disso tudo, né? A faculdade de publicidade
quando eu fiz, pelo menos, né, tinha aula de fotografia, de computação gráfica, de desenho técnico, de redação, de história. Então, juntava muita coisa de que eu gostava, assim. E achei que era uma oportunidade de conhecer um pouco mais, né, disso tudo. A faculdade tem um pouco esse caráter de ser um montão de coisa, né? Então, você não conhece nada a fundo, mas você tem a oportunidade de conhecer muita coisa e poder escolher depois onde se aprofundar. Então, eu sempre gostei bastante dessa coisa do desenho e eu achava que ia ser por aí, assim, que ia ser pela fotografia. Quando eu estava na faculdade, eu fui assistente de um fotógrafo, fazendo uns bicos. Gostava muito das aulas de desenho, tinha interesse por aquilo, tinha professora que queria me levar para o curso de desenho industrial, para ir para outra área. Mas em um determinado momento ali que a gente tinha que fazer, isso foi bem mais para o fim do curso, assim, já estava começando a trabalhar na trabalho de conclusão, né, da faculdade, eu ainda não sabia muito bem o que que era, tinha feito um pouco de tudo, mas a gente fez uns grupos e eu formei uma dupla, assim, com um cara que ia ser diretor de arte, assim, porque era a vocação dele. E aí naquilo eu acabei trabalhando um pouco com ilustração, fazendo coisas para ele e acabei começando a escrever porque era o que tinha para fazer, assim. E eu gostei, né? E aí dali eu fui fazer um curso de redação mesmo, mais específico, assim, para aprender um pouco mais de técnica e logo comecei a trabalhar, comecei a fazer um estágio e entrei com redação. Mas foi uma coisa meio, não vou dizer que foi por acaso, porque foi uma coisa que eu sempre gostei, porque eu estava criando campo para que isso acontecesse, né? Mas eu achava que ia ser para o ramo das artes, né? Fosse na direção de arte da publicidade, fosse na fotografia, nas artes plásticas. Eu achei que ia ser por aí. Mas no final entrei, comecei trabalhando com redação, sempre me interessei muito e acho que é super importante para um redator entender da imagem também, né? Entender do aspecto gráfico da publicidade, né? Para não ficar também preso só a isso, só ao texto. Acho que é isso também, né? O texto da publicidade, ele nunca é só o texto, né? Ele aparece junto com uma fotografia, com um vídeo, né? Com uma narração, com uma música. Então, é difícil ser uma coisa só, né? A gente pensa Verdade. tudo junto. Mas a Carlota tinha perguntado do momento que eu me assumi como escritor. Aí já foi, assim, mais de 10 anos de agência. Foi nesse momento que eu tinha saído da agência que eu estava meio em dúvida do que fazer. Eu fui fazer um curso. Era um curso de práticas artísticas comunitárias, assim, uma coisa de teatro na periferia. Tava Hum, por aí, assim, nesse lugar. E sempre tem aquele primeiro momento do curso, né, que junta todo mundo, fala, se apresenta aí e tal. E eu tava com umas amigas. E aí, na hora de falar, eu falei, eu sou escritor, eu sou Eduardo, eu sou escritor. Aí até um amigo olhou para mim e falou, ué, de onde veio isso? que legal. E aquilo foi muito forte, assim, sabe? Eu demorei um tempo para assumir, assim, até começar a preencher ficha, né? Você vai fazer ficha no médico e fala qual que é a profissão. E eu comecei a escrever escritor, onde eu sempre escrevia publicitário. Hum, Foi um momento assim que foi muito marcante, foi difícil assumir esse lugar, mas foi um lugar que me abriu outras portas e foi muito interessante, assim. olha que bacana. Aconteceu Bem, até uma coisa engraçada, assim, uma vez, foi mais ou menos nessa época assim que eu falava escritor, mas falava meio baixinho, sabe? sei. Que eu fui num cartório passar um documento, sei lá o que eu fui fazer no cartório, e aí o sujeito lá perguntou, né? Eu tô fazendo minha ficha, falou, qual que é a sua profissão? Eu falei, sou escritor. Aí ele parou assim, deu uma olhada pro lado e falou, gente, tem um escritor aqui, como se tivesse aparecido um tamanduá, assim, no meio do cartório, Ah, sabe? E aí eu comecei a achar engraçado aquilo e, enfim, fui amadurecendo a ideia. aham. Mas o movimento foi esse, assim, é o que você vê, né? Eu fiquei 10 anos numa agência e eu fiquei esse tempo todo também ensaiando para assumir isso. Mas ganhando para escrever, né? É, sim, na verdade, desde que eu saí da faculdade, eu sempre trabalhei com texto, né? Fiquei Então muito você tempo é um na redação escritor. publicitária. É, Pois é, assim. é que para É, você é que o escritor, essa palavra, ela carrega todo um ethos, assim, né? Tem essa coisa é, do precisa ter publicado um livro, né? Pelo menos para você se dizer um escritor, né? então Enfim. tem isso, né? Tem uma mítica em torno do negócio, É, né? Mas
Enfim, acho que é uma grande bobagem, na verdade, né? Porque ser escritor é como ser um encanador, você, não pode, você faz um serviço, você presta um serviço, né? Por acaso a minha Isso. especialidade é o texto, mas poderia ser hidráulica. Então, Boa, boa. E aí tem essa questão de trabalhar em equipe, né? Do que você falou, é, que você trabalhava junto com o editor de arte, né? Que você fez essa experiência, acho que ainda durante a faculdade você gostou. Tem sempre essa coisa de casar o texto com a imagem. Então, como é que foi isso também nesses 10 anos, né? De redação publicitária? Você tinha como é que era o seu processo? Você tinha que ser o autor da ideia, porque a gente fala muito do conceito, da ideia, né, por trás de uma peça publicitária, que o texto parte desse conceito e dessa ideia, né, ele não parte do nada, e também não basta ter uma grande ideia, você tem que transformar isso num bom texto, né, num texto que, em poucas palavras, você consiga convencer, né, alguém a tomar uma ação, uma atitude. Então, me fala um pouco desse processo, assim, do redator publicitário, é isso mesmo? então, eu acho a publicidade é diferente do escrever literatura, sei lá, né? Algum outro tipo de escrita que é um pouco mais solitário, assim, né? A publicidade não, ela se faz em equipe e a ideia às vezes vem do momento que você está no café e tem alguém que está ali que não tem nada a ver com a história e ouve você falar alguma coisa e fala, pô, conta uma história e tal, e de repente vem dali, assim, né? Eu fiquei muito, assim, nesse início, né, de carreira, tinha muito essas ilusões, assim mesmo, né? Do que era o redator publicitário, de onde vinha a ideia, de como você trabalhar a genialidade, não sei o quê, mas a real é que é um trabalho de dia a dia, assim, né? Eu acho que eu peguei também um momento de transição grande, assim, da publicidade. Eu peguei aquele comecinho, assim, aliás, comecinho não, o final de uma era de ouro, assim, que era a era dos grandes filmes da televisão, os grandes anúncios de revista, né? Na época em que existia revista e que existia jornal, assim, impresso, né? Ainda Aquele negócio que você ia tem, na viu? banca. Não, mas isso mudou muito, a dinâmica é outra, assim, né? Então as grandes campanhas eram isso, era lançar um grande filme e aí ter anúncio nas grandes revistas. Eu peguei esse final, assim, o final disso daí e desse início da internet, de ninguém saber direito como é que era, das coisas serem muito mais efêmeras e serem mais pulverizadas, né? Você já não fala com grandes massas, né? Você começa a falar com públicos específicos. A relação com o consumidor mudou pra caramba em 20 anos, né? Então, eu peguei todo esse movimento, assim, né? Mas o processo criativo mesmo, ele sempre foi muito parecido, assim, né? Muda o meio, né? Muda o jeito como você fala, mas o jeito como você trabalha ainda é o mesmo, né? Que é receber um briefing, né? Conversar com um atendimento no dia a dia ali da agência, poder discutir essa ideia com ele, conversar com uma equipe que muitas vezes é um redator, é um diretor de arte, é um assistente, é um estagiário que está junto, é diretor de criação, aí depende do dia a dia, né? Quando é um trabalho mais específico, assim. E essas ideias que surgem no entre as pessoas, né? Dificilmente na publicidade a ideia é de uma pessoa, assim. Tudo bem, tem o cara que escreveu uma frase, que é uma frase super legal, tal, mas a coisa não teria acontecido se tivesse só ele, né? O que acontece é nessa fusão aí das pessoas. Então, esse trabalho, assim, em equipe é muito interessante. E tem muita parte também que é o dia a dia, que é sentar e escrever, assim, né? Então, Exatamente. tem Realmente. eu já trabalhei assim, com clientes muito pequenos e muito grandes, com trabalhos que são super expostos ou com redação que fica dentro da empresa só, no caso de uma comunicação interna, por exemplo. E muitas vezes é isso, né? É o momento de sentar e escrever seu texto, passar para uma pessoa ler, trabalhar com um revisor também, se tiver uma oportunidade, é bem legal também. Muito bem, muito bem. Você tem um portfólio, né, no Wix. Eu posso mostrar alguma coisa aqui? Nossa, pode. Esse portfólio eu acho que é mais antigo que o LinkedIn, porque eu tenho uma preguiça tão grande de atualizar essas coisas. Mas Mas está eu tenho assim, valendo, até você estava lendo lá? Tem está umas coisas valendo. mais recentes, assim, que você pode mostrar também, se quiser, porque isso aí é Ah, tá antigo. bom. Se você quiser mostrar alguma coisa também, você pode mostrar. Tá. É só você ir aqui na abinha aqui embaixo, que tem uma flechinha, você vai compartilhar a tela.
aplicativo Altela. Aí, se tiver alguma Ah, coisa, tá. mas que achei interessante, né? Tem Buzz Door, né? Tem várias peças aqui que você fez e você deve ter ajudado a fazer, né? Para esse Planeta Uhum. Mais, a editora Planeta, né? E achei Isso, muito é. Esse é um bacana. selo de. Olha que legal. É, foi um projeto de livro de bolso, assim, que eles lançaram. A coisa nem foi muito para frente, assim, mas foi Uhum. um lançamento interessante que a gente trabalhou junto com eles. É, né? Então, seus escritores favoritos sempre com você, né? E aqui um plotter, né? De uma figura além de um livro, né? A cabeça É, seria tinha do uma ideia. passageiro. Legal. É, sim. É difícil carregar um livro? Carregue mais. Gostei dessa frase. E você participou dessa aqui, né? É, sim, isso aí era criação minha nessa. Essa foi nessa primeira agência ainda. Você vê como isso aí está Nossa, desatualizado. como é que chamava essa agência? Como é que chama? Essa agência chamava Trade Comunicação. Ela era uma Trem. agência trade. Ela era uma agência especializada em folheteria de supermercado, material muito de varejo, assim. E em um determinado momento eles resolveram abrir um núcleo de propaganda. E aí foi quando eu entrei, foi para compor esse núcleo. Que bacana, entendi. E olha que legal essa linha de metrô, né? Casa, primeiro capítulo, segundo, trabalho. Ou vice-versa, né? Depende aqui. Muito bacana. Um bom livro encurta qualquer viagem, leia mais. Muito Legal boa rever frase. isso. Nossa, ah, ótima frase, genial. Camiseta, grana tá curta? Compre mais. Mais livros. Né? O mais é do Planeta Mais, né? Por mais leitura, enfim. Falta inspiração? Leia Esse mais. mais aqui, desculpa, Carlota, esse mais aí da esquerda era formado por várias lombadinhas de livro, assim, né? Isso, é Então, mesmo. Compre mais você vê, livros, né? Uhum. e aí tem essa coisa, né, de como é que a imagem tem que funcionar junto com o texto, né? Não adianta Isso. É pensar o na símbolo. redação só. É, É. E aí é o conceito, né? Que vai amarrar tudo. Muito bom. É o box, né? É, livro isso de era bolso. um display de loja, É, assim, tá né? Porque display. tinha isso, né? Tinha comunicação. Quando a gente pensa, às vezes, também numa campanha, né? Tem todos esses materiais, né? Tem o material que está Exatamente. na rua, tem o material que está impresso, tem o material que está na internet, está na loja. Nossa, tem que pensar em tudo. E as coisas Muitos têm que detalhes. conversar, né? Exatamente. Aqui, ó, não cabe nada na bolsa? Ponha mais, né? Sempre brincando com essa coisa da marca, né? O Planeta Mais. Grana tá Demais curta, isso. compre mais. Mala de viagem lotada, leve mais. Porque o livro de bolso, levinho, né? Prático de Isso, é. levar, né? Aí vem a sacola. Quantos produtos, né? Esse aqui é de games, né? Outra pegada. Isso, é. Isso era uma outra empresa que a gente atendia, que era uma importadora e distribuidora de jogo de videogame, assim. Bacana. Uma bala pode mudar a Aí história. a gente fazia alguns lançamentos de jogo, algumas coisas vinham prontas de fora, outras coisas eram produzidas aqui. E aí Legal. também, assim, tinha propaganda Nessa época aí começou redes sociais. E Hum, aí tinha falar com o público final, que era, enfim, o cara que comprava o jogo, né? Mas tinha também muita comunicação com os lojistas. Então a gente hum, começou a aqui, né? fracionar mais isso. Sim, olha Material de só. ponto de venda, de apoio, Sim, assim. olha só que legal. Uma bela experiência. Hum, tá bem. Legal. Bom, não vou passar tudo aqui, né? Só para ter alguma ideia, né? Das coisas que você E já até, fez nessa área. se você quiser até mostrar alguma coisa mais recente, assim, tem umas coisas que estão acontecendo agora, assim, né? Hum, E aí a gente pode ver também, assim, por exemplo, legal. Onde que eu vou? tem uma coisa diferente que pode ser você tem acesso ao Instagram aí? Tá funcionando, né, gente? Tenho sim. Agora o Instagram voltou, né? Ah, bom, o Instagram estava fora hoje, né? Ixi, É que como tava. eu tô Aí. também terminando as férias agora, que eu tirei férias por causa do neném, né? Então eu Sim. também tô meio. Tá, não, você tá no mundo da paternidade agora, total. Tá vivendo isso profundamente. Por isso que eu agradeço muito você estar falando com a gente aqui, porque eu sei o quanto é difícil, né? Conseguir tempo. Mas onde é que eu vou aqui? Pesquisar.
Isso, pesquisar. Eu queria contar desse. Esse é um cliente meio recente assim, da agência, que a gente começou a trabalhar com ele faz uns 3 meses, 4. Hum. Chama Cara Preta. O, o nome aí no Instagram é Cara Preta e tem 2 underlines. Tem dois. Não é esse aqui primeiro, não. É cara, underline, preta, underline. Isso, essa daí é. Uhum, É esse? eu tava olhando. É isso aí, é. Vou clicar. Tá bom. Você vê que tem três aí, né? Na hora, se você puder digitar de novo ali, vai aparecer três, aí eu já explico o que que é, Esse qual que foi o atacadista de desafio aí dele. carne? Isso, é. Então tá bom. Já vou seguir, É, começou legal. então, isso daí é um dos grandes desafios, assim, da publicidade, porque eu não como carne, né? Eu sou vegetariano. E eu já atendi Swift e agora tá indo cara preto. Tá parecendo o Só não Roberto pode falar Carlos, para né? ele. Roberto Eles Carlos não sabem. cuidando do Friboi. O cliente não sabe que eu não como carne, mas eu faço aí a minha Ah, ficção e faço a propaganda de churrasco ficção. o tempo todo. Ótimo, muito bom. A galera tá dando risada aqui. Então, pois é. A Na verdade, Natália assim, também é vegetariana. eu até, E atende, eu até atende brinco com. Oi? a Natália, ela atende Swift, ó. Ela é vegetariana e atende Swift. Atende, então, tá vendo? Assim, a vida é essa. Eu falo que eu já. Certeza que eu vou pro inferno, porque eu não como carne. Eu sou vegetariano, atendo cliente de carne, já fiz propaganda para criança e a indústria farmacêutica, assim, não tem salvação. Publicitário vende a alma. Vamos lá. Pois é. Esse Mas aqui foi então, eu você? contar um pouco do que é. Tá bom. Deixa eu ver. Como agora eu tô de férias, tem esses 5 dias, acho que. Não, isso não fui eu. Algumas coisas eu Mas deixei programada, outras tem alguém na agência lá que tá fazendo. tá bem. Mas só para contar um geral assim desse cliente, o que que Sim. é, né? Eles é uma marca meio nova de carne e eles estão produzindo carne de altíssima qualidade com um tipo de tecnologia e um manejo ali do gado que é uma coisa que não existia no Brasil. Hum. E eles têm alguns desafios, assim, né? Um deles, por exemplo, é que a gente tem uma cultura, né, dessa coisa de carne de primeira e carne de segunda, e isso aí vem de uma longa história de quando os portugueses trouxeram um tipo de gado para o Brasil, e o gado era criado de um jeito. E uma coisa que eu fui descobrindo aí, ó, enquanto estudava para esse cliente, né, é que a gente chama de a carne de primeira e carne de segunda porque o boi tem uma tração, né, o que faz ele se movimentar são os músculos dianteiros, né, são as patas dianteiras. Hum. E como a gente tem aqui no Brasil a tradição do gado Nelore, que é aquele gado branco com um cupim nas costas, né? Acho que muita gente tem essa imagem na cabeça. Esse gado, né, ele se adaptou muito bem aqui no Brasil, ele tem há mais de 100 anos, ele é criado aqui, e é um gado que é criado em regiões de relevo, né? Um gado de pasto criado em lugares de relevo. Ou seja, o gado precisa fazer muita força para ficar subindo e descendo o morro. E como a tração dele é dianteira, os músculos da porção dianteira do gado, né, do boi, eles ficam muito duros. Né? Hum. Então, por isso, esses músculos, né, essa carne da parte dianteira do gado é chamada de carne de segunda. Né? Então, o brasileiro ele tem hábitos de consumo que vem aí. Entre os hábitos, por exemplo, é ter a picanha como uma carne muito popular, né, no churrasco, porque a carne aliás, a picanha é uma carne do traseiro. Hum. A história, assim, é muito mais complexa que essa, eu estou dando um resumo aqui, porque aí o que acontece, né? Por conta desse histórico, né? Você cria um hábito de consumo do brasileiro, né? E entre os hábitos, por exemplo, se pensa que a carne da Argentina é melhor do que a carne do Brasil, né? A gente, tem Sim. um tipo de carne uruguaia, por exemplo. E não é. No geral, a carne da Argentina, ela é o mesmo tipo de gado que é produzido aqui, mas como lá Uhum. tem menos relevo, né? Porque lá é uma região Sim. As pampas. de planícies, o gado faz menos esforço. Né? Mas além dessa questão, tem uma outra que é do tipo do gado, né? Do biotipo dele. O que essa empresa está fazendo, a Cara Preta? Eles fazem toda uma cultura genética
para adaptar um outro tipo de gado aqui no Brasil. Eles estão trabalhando com dois, mas o principal deles é o Angus, que é um Hum, gado americano, né? Norte-americano. certo. E esse gado, ele é uma diferença básica entre ele e o Nelore, né? Para também não virar aula de biologia, mas eu sei, o que acontece? O Nelore ele tem essa reserva de gordura nas costas, que é o tal do cupim. Então, o que Uhum. acontece é que a tendência é que, com o tempo, a gordura desse gado se acumule no cupim e não fique entre o músculo. Tá. O gado Angus não tem o cupim. E aí, o que Hum, acontece é que a gordura se distribui mais uniformemente pelo corpo inteiro dele, né? olha. Fazendo com que essa gordura se distribua pelo corpo inteiro, que ele não seja Uhum. criado em regiões de aclive e declive, né? Ele é criado Hum, num local plano. tá. Para que ele não faça muito esforço, faz com que essa gordura se distribua e que a carne fique mais macia. E que a carne Hum, do gado inteiro fique mais macia, não só entendi. o traseiro. Então, o que Ah, acontece é que você tem um boi que é aproveitado muito mais, ou muito melhor aproveitado, né? sim, E que você sim. tem outros cortes de carne, Ele cortes que é o inteiro brasileiro de não primeira. conhece. É um boi inteiro de Ele é primeira, inteiro de né? primeira. Ele é um boi que não faz sentido essa divisão, né, de primeira e segunda. Ele é todo de primeira. Eles nem Ah, entram muito nisso, porque assim, no caso da cara preta especificamente, a cara preta não é a única que cria Angus, né? Mas eles têm aham, um processo de tecnologia, de fazenda sustentável, tal, que o negócio vai bem além claro. disso, né? O boi Mas feliz, né? Aham, tem uma coisa do boi feliz, assim, mas tem todo um cuidado mesmo, que é um processo tão complexo que tem assim, até eles têm biodigestor na fazenda para produzir iluminação a partir do esterco. É um negócio muito olha, complicado, assim. interessante. Mas E olha, o que eu queria contar era mais isso, né? Quer dizer, muda um pouco o conceito, né? E começa o nosso desafio aí com a propaganda, né? Para chegar finalmente na publicidade, é que o sim, brasileiro tem um hábito de consumo e uhum, que ele existe uma série de paradigmas aí, né? Que estão permeando esse hábito de consumo. sim, E quando acontece isso, né? Você tem um outro tipo de produto que o valor dele, o valor agregado a esse produto, o jeito como você vai comprar, você tem cortes diferentes que você nunca ouviu falar, né? Então, sei lá, tem chuck roll, tem brisket, tem muitos nomes americanos porque o gado vem de lá, né? sim, Cowboy. Não é uma coisa, você não vai hoje no mercado e falar, eu quero uma peça de brisket. é. Não vai. Porque ninguém Coitado, sabe o que é isso. é, Então a gente tem um desafio aí com esse cliente que não só mostrar o que é o produto cara preta, mas também aham, educar o cliente, né, a conhecer, a saber comprar, a saber produzir uma receita com isso. Esse tipo de carne, o modo de cozinhar é muito diferente também. Não adianta você pegar sim, uma carne. Isso aí, assim, sem brincadeira, uma picanha custa R$ 200 o quilo. caramba, uau, Então, é, não é uma picanha também que você vai pegar, vai tacar na brasa de qualquer jeito e deixar o negócio virar uma borracha, né? Então tem assim, o jeito como você é, vai apresentar o produto para o cliente, fazer com que ele se interesse por isso, que ele esteja disposto a pagar, que ele entenda que é mais caro, sim, mas que isso pode proporcionar uma outra experiência gastronômica, e aí vai. é, Esse exatamente. cliente Isso tem. é interessante, Diga. Eduardo. O que é interessante, toda essa sua fala, que a gente pode achar que a princípio não tem nada a ver com publicidade, mas tem tudo a ver, né? Que a gente fala aqui muito do David Ogilvy, né? Em que ele, Aham. considerado o pai, né, do marketing, né? Ele falava que uma fase muito importante, se não a mais importante, do redator publicitário é a pesquisa, né? É você conhecer o Sim. seu cliente, você conhecer o produto que você está vendo aí, você demonstra isso, você conhece, por isso você vai estudar a carne que os caras fazem, né? Então, Não, faz parte, assim, senão, é, é importantíssimo porque assim esse cliente, né, ele tem um problema muito específico, assim, né? E aí a gente vai ter que criar todo um planejamento, né, de comunicação para 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 resolver esse problema dele, né? E esses problemas vão mudando com o tempo. Agora, o que eu acho legal nisso que você está falando do Ogilvy é que, René, eu acho que talvez eu seja um bom exemplo para isso, né? Que eu venho falando que eu não como carne, mas
sou obrigado a escrever para eles, né? Obrigado, assim, né? Sim. Topei o desafio de escrever. É. O poder fazer, eu fiz uns treinamentos com eles, né? Tenho contato com o chefe que é responsável pelo desenvolvimento de produto lá dentro, né? A gente tá fazendo esse desenvolvimento desse trabalho já faz uns meses. E poder conhecer desse mercado, né? Entender como é que esse negócio é feito, por que que eles são tão diferentes, né? O que que está por trás disso tudo, a questão da ciência, a questão mercadológica, é muito interessante, assim. É. Então eu concordo com o Ogilvy, assim, que é importante a pesquisa, mas você está muito aberto assim, a aprender essas coisas, a se interessar pelo cliente que você está trabalhando, pelo seu trabalho, isso faz muita diferença. Exato. Vai fazer diferença na sua redação mesmo, né? No resultado, né? Nas suas ideias, você No conhecer. resultado, sim. Uhum, Muito com bem. certeza. E a E aí, Rafaela está esse. perguntando. Hum, Ah, legal. Manda aí. pergunta aí da Rafa que complementa aí, que você pode responder. Está conseguindo ler? Não, acho que eu vejo. Ah, eu leio para você. Qualquer coisa, você clica nessa abinha roxinha que vai abrir. Aí você abre o balãozinho. Um balãozinho. Ah, tem uma Ela balãozinho. Deixa eu ver o fala balãozinho. que qual o maior desafio de vender um produto que você não consome nem conhece? Como Uhum. se preparar para esse cenário? Então, pois é. É, Eu acho que nisso, eu vinha falando do aspecto ficcional, né? Que eu brinco, eu falo, ao fazer propaganda de carne, eu faço uma ficção, né? Porque eu não como, como é que eu vou saber que isso é bom ou não? Mas isso acontece assim, por exemplo, eu atendi durante muitos anos a ReHap, né? A gente fazia propaganda para criança e eu já não era mais criança, nem tinha filhos na época. Legal. Eu faço bastante coisa para um laboratório farmacêutico, mas aí é comunicação interna. E eles trabalham eles desenvolvem medicamentos para pacientes de doenças raras. Uau. Então, não é nem assim que você está fazendo remédio para dor de barriga, sabe? É uma coisa que eu nunca nem conheci uma pessoa que tem aquele tipo de doença que é tratada com aquele tipo de medicamento, né? Então, acho que tá tudo meio conectado com a pergunta da Rafaela, assim. Eu acho que o maior desafio é você conseguir se colocar no lugar do seu cliente, né? Conseguir entender como é que ele está vendo o produto, a marca, o que mais você está vendendo aí. É menos do seu ponto de vista, né? E mais entender o que aquela pessoa está vendo e como é que você vai ter que posicionar, né, esse seu texto, essa sua peça publicitária aí para conseguir falar com ele. Mas acho que tem muito também desse âmbito da pesquisa, de tentar de incorporar o que é a, a linguagem, né, do cliente, a linguagem do consumidor, conseguir fazer com que as coisas sejam compatíveis. Uhum. A Cara Preta, especificamente, né, ela tem esse perfil aí no Instagram que a gente está vendo, mas ela tem outros dois. Né? Ela tem Uhum. esse perfil aí, é o que a gente chama de institucional. Então ele é menos Uhum. vendedor, mas ele fala um pouco mais do que é o produto, fala um pouco do que é o processo produtivo. É algo que é mais de. Ah, legal. É o Fazenda Cara Preta, é um perfil que fala da fazenda e ele fala com o que a gente chama de B2B, né? Ele fala com fornecedores, com mercadistas que possam se interessar. Mercadistas, com Uhum. sei lá como é que chama isso, né? Não é dono do supermercado, né? Mas grandes redes varejistas Sim, que possam se sim. interessar pelo produto, ou redes de restaurante. Então, Certo. isso aí vai falar mais de o que é esse gado, da tecnologia que está envolvida. Os Esse é o textos são bem Angus. diferentes. Hum. Esse é o Angus, é. Ele é um gado que não tem chifre, É mesmo. não tem aquele o cupim. É. E assim, o Angus, para ter um selo de certificação, eles têm uma certificação, né? Ele tem uma série de outros quesitos aí de avaliação. Hum. O Angus é preto. Se ele tiver uma manchinha, por exemplo, ele já é descartado. Por Ele isso é não cara vai pro preta, né? produto. O boi da cara preta. Por causa do boi da cara preta. Eles falam, nós É. somos o mito, eu sou o mito, eu sou a lenda.
Ah, legal. Ele não Isso pode ter uma manchinha, tem que ser totalmente pretinho. totalmente preto. É. Esse daí é uma ovelha, né? Eles têm produção de ovinos lá também e de tilápia. Ah, isso é uma Mas ovelha? isso é uma ovelha. É. Não, eu devia saber disso, eu cresci fazendo. Aqui tá ele, ó. Ah, Esse daí eu amo, já. Você vê que ele tem um monte prazer, de eu brinco, né? confundi você. Tá, bonito. Caramba. É, ele é um gado muito bem bonito. E eles têm produção de tilápia também, de peixe? Estou vendo aqui Tem. uns Então, isso peixes. faz parte do ciclo de sustentabilidade da fazenda. Pra você ter uma ideia do nível desses caras aí, Uhum, eles. Ah, essa foto aí é legal. Eles têm essa daí é uma plantação do que vai se transformar em ração para o gado. que incrível. Então, eles têm tanto controle da produção que eles mesmos plantam a ração do gado, assim, não é nada comprado. Tá, entendi. É, campanha E aí a ambiental, legal. tilápia, ela entra Hum, no processo, né? O que acontece? Esses daí são os tanques de tilápia. uhum, A tilápia, ela excreta amônia, né? Entre as coisas que ela hum, excreta, tem a amônia, que é um dos componentes usados para fertilização do solo. Então, hum, eles criam as tilápias são vendidas também, né? Como uhum, proteína, hum. mas eles usam a água das tilápias para irrigar a lavoura. E com isso, eles Ah, usam menos fertilizante químico na lavoura. muito interessante, tá? Olha só quanta coisa, hein? Caramba. Pensa que, vou vender É, carne. Não, não é só vender carne, né? É muita coisa envolvida. e assim, por acaso, na mesma agência a gente atende Swift, né? E a pegada da Swift é completamente diferente. A Swift eu faço Hum, poucas coisas, eu mais ajudo a equipe lá, mas a Swift tem uma equipe muito grande é. e eventualmente eu faço alguma coisa pontual, mas agora, quando eu comecei a atender cara preta, até por uma questão de ética, eu não tenho atendido Ah, Swift, porque entendi. são, Tá certo. Postura, né? eles são concorrentes. Interessante. Eles são concorrentes diretos, mas circula informação, né? Às Tá vezes certo. confidencial. Muito bem. E você, é verdade, são concorrentes, né? E você ajuda também a escrever esses textos nos posts? Ou não? Não, isso aí sou eu que faço tudo. Ah, Texto pra o texto caramba, da né? imagem. Ah, Assim, aí de entendi. novo, né? Sou eu que faço, sim, eu sou responsável pelo texto, mas o texto vem de um briefing legal, vem de um planejamento também consistente, Ah, vem de uma entendi. conversa com uma pessoa que faz a arte, com atendimento. Então, Hum, muito muitos bem. textos daí, principalmente na parte da fazenda, são textos mais técnicos, quando ela Uhum. fala, por exemplo, tem uma das clientes lá que a gente atende, né, que está dentro da fazenda, ela é veterinária. Então, Hum, ela grava os áudios e me manda explicando a questão da assim, genética, dos termos, né? é um Esse trabalho. terceiro, Hum, esse terceiro perfil que você abriu, que é o Boutique, é um perfil mais varejista deles, porque eles têm uma loja online. uhum. Então aí a pegada é diferente também. É um texto mais solto, usa mais emoji, usa bastante coisa de Cortou. data, assim. Pô, é sexta-feira, vamos fazer um hambúrguer, o fim de semana tá chegando, vamos fazer um churrasco com a galera. A Opa, galera não pode agora, mas vamos fazer um churrasco dentro de casa. legal, legal. Então tem, Muito bem. eles têm, Edu, na cara preta tem esses três perfis, né? Que é um institucional, um B2B e um de varejo, assim, falando com o muito bom. consumidor mesmo. Nossa, legal. Então, esse aqui é o mais recente, né? Que você vem fazendo. Esse é um dos clientes que eu atendo lá. Muito bom, muito bom. Legal mesmo. Ó, desculpa, eu não sou vegetariana, eu fiquei com fome. Ai, caramba. Mas ao mesmo tempo eu tenho dó do boi, é doido. Maluquice isso. Não, mas isso aí é geral, assim. Tanto que a gente não fala, né? Não tem muito essa associação, né? As pessoas não gostam. Mesmo quem come carne não gosta dessa associação. De ficar falando, pô, você tá comendo um bife, mas até o mês passado ele era um boi. Edu, desculpa, travou aqui para mim. Você acho que Não, brincou com eu alguma falei só coisa? que o próprio consumidor, assim, em geral, né, que gosta da carne, ele não gosta dessa associação, assim. Então a gente não fala nada desse tipo de você tá comendo um bife agora, mas até um mês atrás ele era um boi, né? Não existe essa coisa. Entendi, entendi. Bife é o bife, o boi tá lá na fazenda. Não,
O momento em que o boi vira bife Você tem que não omitir. é muito explorado. Tá certo. Pessoal, por favor, façam perguntas, fiquem à vontade, viu? Acho que eles estão esperando o momento que eu fale aqui. Está aberto a perguntas. Bora lá, Ah, por favor, aproveitar. né? Porque senão eu fico falando também. Não, tudo bem. Também eles devem ter muitas dúvidas ou comentários mesmo, fiquem à vontade. Tá? Tem gente que já está estagiando, né? Ou trabalhando na área. Essa aqui é a minha maior turma desse semestre, tem 39 alunos, né? Ah, que legal. E a gente fez uma P1, que a gente chama P1, eu tenho que explicar o que é, a primeira avaliação, né, do semestre, que foi sobre estereótipos, né, na publicidade, que é muito interessante. Eles pegaram exemplos que reforçam preconceitos e exemplos que quebram, né, quebram tabus e padrões que a gente vê cada vez mais, né, nos anúncios, e isso aí demonstra uma evolução da sociedade, né, de alguma maneira. Então, eles estão nesse momento, É, que é interessante. eu acho que a publicidade sempre acompanha esse pensamento, né? Uhum. Ela sempre vem respondendo também às demandas da própria sociedade, né? Então, sei Exato. lá, quando eu atendia criança lá, né? Eu atendia criança, não atendia a ReHap, que fazia propaganda para criança, já tinha uma série de questões, assim, de controle, né? Do que pode ser dito para uma criança numa propaganda, como que a empresa se posiciona. Tem o próprio CONAR, né? Que faz uma avaliação das propagandas, né? Do que pode ir ao ar, o que não pode. Agora já faz muitos anos que eu não trabalho com publicidade infantil, eu nem sei como é que está isso, mas era um lugar muito regrado. Assim. É verdade. É verdade. Olha, tem algumas perguntas. A Ana, o que você faz quando tem o famoso branco na hora de escrever? Pois é, né? Eu acho assim, esse branco na hora de escrever, ele, ele faz parte do processo de descoberta, né? Não é uma coisa que acontece o tempo todo, né? Nesse exemplo de cara preta, por exemplo, esse exemplo, por exemplo, Ah, acontece. ele, que a gente estava vendo, isso daí, assim, vem um briefing, né? A gente precisa fazer uma publicação para aproveitar uma data e a gente vai falar do produto tal, a gente tem que falar tal coisa. Não existe branco aí, né? Porque a coisa já vem muito mastigada. Assim. A gente tem que pegar aquilo, o que é uma demanda, e transformar num produto publicitário, né? Agora, quando a gente precisa criar, por exemplo, uma concorrência de um evento, a gente precisa criar um nome para o evento, é uma coisa que está muito ainda se construindo, né? Aí a gente parte desse lugar do branco, né? E ele não é necessariamente assustador, assim, mas o branco é aquilo que você ainda não conseguiu dar forma para ele. Normalmente o que eu faço se tiver a oportunidade de conversar com as pessoas, né, é ótimo com a sua equipe, às vezes com o próprio cliente, assim, porque as ideias elas vão surgindo assim, né, meio que por acaso, né, essas provocações. E ajuda muito pesquisar também, né? Abrir, ver imagens, às vezes tá difícil ter uma ideia de texto assim, mas você sabe mais ou menos o que que é, com quem que você está falando. Dá para procurar na internet, né? Buscar uma fotografia, jogar no Google, ver que tipo de palavra que aparece e pegar e fazendo esse tipo de associação. Acho que são três caminhos muito simples assim que funcionam, que um é conversar com as pessoas, outro é buscar imagens em vez de ficar buscando a ideia pronta e ver se essa ideia surge da imagem. E eu acho que uma terceira que funciona bem ir escrevendo qualquer coisa assim no papel. Eu falo no papel porque eu tenho o hábito de usar papel mesmo, Legal. principalmente nesses momentos de branco assim, porque às vezes aí você escreve uma palavra que está associada àquele cliente, você escreve outra, daqui a pouco vem um chavão, assim, que é meio um lugar comum, clichê, mas você põe ali também, só porque né, não custa nada colocar, aí daqui a pouco alguma coisa acontece ali, né? Você faz um desenhozinho, e Uhum. o próprio material plástico, aí, no caso do papel, te ajuda a produzir esse tipo de atrito aí. Então isso funciona bem para mim, mais do que abrir o Word e ficar naquele esquema
muito durão do Word, né? Não é verdade. São letras e linhas O só. cursor piscando ali, né? Pois é. Eu acho que são recursos diferentes, né? Um é falar com pessoas, outro é buscar na internet, usar o computador, mas o outro é isso, né? Escrever. Onde você está trabalhando tem um quadro também, né? Um quadro branco, você possa ir lá desenhar alguma coisa. As Legal. coisas funcionam. A Rafaela funciona escrevendo no papel. O papel me ajuda muito também. Ele permite que você faça setas, né? Que amasse, rasgue, corte, cole. É interativo, né? E a Isabela pergunta quais dicas você dá para quem está na faculdade e tem interesse em ingressar na área. Eu acho assim, você tem que ser muito atirado mesmo, né? É legal você conhecer as agências. Quando eu comecei, a gente tinha muitas essas grandes agências, né? Grandes conglomerados e todo mundo queria trabalhar na DM9 ou com Ogilvy ou na DPZ. E hoje isso está muito mais pulverizado, né? A gente tem muitas agências pequenas no Brasil inteiro e que fazem coisas muito específicas, assim. Então é legal ir pesquisar, entrar em contato com essas pessoas, encontrar alguém lá que você possa conversar um dia, falar, eu tenho interesse, posso ir aí, conhecer a agência, muitos são abertos a receber. Tem que ser um pouco atirado assim mesmo. Acho que é o jeito que funciona melhor. As pessoas na propaganda, acho que isso vale para toda a área, né? Mas elas se conhecem muito, né? E um indica para o outro. Então, funciona bem isso, né? De você conhecer as pessoas, de ir atrás e começar a fazer um ciclozinho aí de amizades. É legal também você ter algum tipo de produção para mostrar, né? Se você tem interesse ficar buscando vagas, né? Tem interesse em trabalhar, buscar não sei, um estágio, uma primeira vaga de contratação. É legal você ter algum portfólio, alguma coisa que você possa mostrar também, né? Mesmo que seja coisa de faculdade, enfim, cada um está num momento da carreira, né? Mas ter o que mostrar e poder conversar sobre aquilo vale a pena. Muito legal, bacana. E pessoal, mandem perguntas. Não tem pergunta boba, eu falo para eles, né? Qualquer dúvida é válida. Não tem pergunta boba, não. Perguntem, por favor. E legal. O que mais que a gente pode explorar aqui do Eduardo? Olha, ele vai ficar mais 5 minutinhos, hein? Daqui a pouco ele tem que ir lá ficar com o Thomas. A gente fala Não, Thomas ou Tomás? esse é o Tomás, Tomás. É o Tomás, Mas tá certo. os dois estão dormindo, já está mais tranquilo agora. Que beleza. 22 e 24. Pois é. E então, a gente tem analisado também, né, algumas propagandas, Eduardo, e tem os seus nomes técnicos específicos, né? E um pouco daquele padrão, né? Toda propaganda, assim, seja ela narrada, né? Seja para TV, né? Com uma locução, tem a sua, digamos, essa parte aí da escrita, narrativa, né? Então, ela tem uma Uhum. frase de impacto, né? Que é o exórdio, né? Que a gente chama aquela frase de impacto. Aí vem uma narração explicando o que é aquilo. Depois vem as provas, que a gente chama que são as vantagens daquele produto. E a peroração, que é aquela parte meio de call to action, né? Ligue, fale com os nossos agentes, essas coisas. É sempre esse padrão, Edu? Ou isso está sendo quebrado também pela internet? Ou ainda esse padrão funciona bem? Esse padrão funciona para para algumas peças de comunicação, né? Não sei, por exemplo, tem algum tipo de e-mail marketing, por exemplo, usa muito isso. Isso era um padrão de anúncio impresso, assim, né? Uhum. Mas, no geral, existe uma linha de raciocínio, né? Você quer fazer um encantamento ali para e direcionar o cliente para comprar alguma coisa. Mas eu acho que hoje a coisa é mais complexa do que isso, né? E as abordagens são diferentes também. Acho que antes bastava um anúncio, né? A pessoa olhava o anúncio, se interessava e ia atrás daquilo. Hoje ela é impactada com isso, ali é um product placement, né? Aparece o produto em algum lugar, aí você passa no metrô e vê uma imagem, aí tem alguém usando. A maneira como você chega, né, nesse consumidor é muito mais complexa, né? Então,
em algum momento esse padrão vai aparecer, assim, né? Seja porque o cara fez um cadastro ali no seu site, recebeu um e-mail e o e-mail segue esse padrão, mas ele vai seguir você nas redes sociais, né? E aí esse padrão nem sempre vai se aplicar, né? Porque é um outro tipo de, uma outra dinâmica, né? Da comunicação. Mas eu acho que não é que isso aí deixe de funcionar. Assim, eu acho que ele faz parte de algo muito maior. Exatamente. E a O que eu gente estou tem falado. vendo. Não, não, pode falar. Eu ia falar outra Não, tudo coisa bem. aí. O que você está vendo aí? O que você está vendo? Não, eu estava pensando também que assim atuar com redação publicitária, né? Ela é muito mais do que fazer anúncio, né? Hum, A gente, essa redação, eu fiquei pensando assim em alguns clientes que eu atendo hoje na agência, né? Então, por exemplo, essa indústria farmacêutica que eu atendo chama Boehringer Ingelheim, é uma empresa multinacional alemã que tem 52 países. uau. Para eles, a gente trabalha com comunicação interna, né? Então, a gente fala com as pessoas da própria empresa, né? Eles têm aqui no Brasil agora mais ou menos 5 mil funcionários, assim. Uau. Então, eles têm uma grande questão que a gente pegou ali para fazer na área de comunicação interna, é porque um pouquinho antes de eu entrar nessa agência, a Behringer tinha comprado uma outra empresa muito grande, que era francesa, chamada Merial. A Merial era especializada em saúde animal. Então, aqui no Uhum. Brasil, eles passaram a ter a linha de saúde humana e a linha de saúde animal. Por exemplo, um dos produtos que acho que quem tem animal que conhece é o NexGard ou Frontline, né? São produtos antipulga, Uhum. anticarrapato, que são bastante comuns, eles são dessa empresa. É verdade. E o que aconteceu foi que assim, eles compraram a Merial, era uma empresa enorme, e as pessoas que trabalhavam na Merial gostavam muito de trabalhar na Merial. E eles não Hum. queriam trabalhar para a Behringer, eles queriam continuar trabalhando para a Merial. Então a gente teve que fazer uma comunicação durante muito tempo, assim, para essas pessoas se sentirem em casa, assim, gostarem da empresa, entenderem que as mudanças que aconteceriam seriam mudanças para melhor, mas que eles iam continuar sendo bem recebidos, ter o seu trabalho valorizado. Então, esse foi um trabalho de comunicação interna que se dá por meio de produção de eventos, de vídeos institucionais que circulam só dentro da empresa, por boletins, né, a gente chamava de newsletter, né, que essas boletins que chegam por e-mail para os colaboradores, em aplicativo, mural de informações. Muito bom. Então, agora, agora com a chegada da pandemia também, né, bem no início, a gente tinha que fazer toda uma educação ali das pessoas que precisavam continuar trabalhando na fábrica, porque havia linhas de medicamento que não podiam parar, né, porque são pessoas, os doentes precisariam, né, daquele medicamento ainda, então a produção não poderia parar. Então, teve todo um estudo, uma conversa com essas pessoas, né, modos de fazer com que a produção continuasse segura. Então, isso tudo faz parte da redação publicitária, né? E aí, nesse caso, é uma comunicação interna. Muito Mas, interessante. outra coisa que eu não falei também, né, além de ser vegetariano e não comer carne, eu também não sou nem um pouco crente, assim, mas eu faço descritivo de artigo religioso que é vendido no site. E eu É acho isso. super Mas legal. você é uma fraude. Eu sou uma fraude, mas assim, eu acho super legal poder conhecer a história dos santos, de onde vem aquilo. Sim, Acho que sim. uma grande questão assim é ter respeito por isso, né, por essas pessoas, porque não é Claro. porque eu não como carne que eu acho que o mundo inteiro não deve comer, ou porque eu não sou crente que eu acho que ninguém deve acreditar em nada, né? Por isso. Mas é É poder, é isso, né? Se colocar no lugar dessa pessoa, entender como que é o mundo dela, o que ela pensa, o que ela respeita, o que ela gosta. interessante. Então isso é uma experiência muito rica. Empatia, né, Eduardo? Precisa ter essa capacidade de empatia, que é se Sim, com colocar no lugar certeza. do outro. É muito bom. É isso É. aí. Você não deixa suas convicções contaminarem aquele seu trabalho, né? Não, pelo contrário, eu adoro, assim, adorei conhecer esse universo da carne, todo esse processo produtivo, assim como adoro estudar a história dos santos e a mitologia toda que está por trás daquilo Uma e mente como que aquilo curiosa. é uma delícia, assim.
Acho isso Imagina, para quem trabalha com publicidade é muito importante, né? Porque você não está fazendo propaganda para uma pessoa que é igual a você, né? Você está fazendo para uma pessoa que é diferente, que pensa diferente, que tem outros, que vê o mundo de outro jeito, né? Tem outros prazeres. Então, exatamente. Muito bom. E você pode usar toda essa sua experiência na sua literatura um dia, né? De alguma maneira isso sim, vaza, né? sim. E a Rafa está aqui perguntando, ela está curiosa para você citar algum livro da área que você goste. E ela está olhando aí sua estante de livros atrás. Deixa eu ver. Eu não costumo ler muitos livros da minha área especificamente, assim, da redação publicitária. Eu li, assim, bastante do Carrascosa, né? O Carrascosa, não sei se vocês conhecem, mas ele foi um redator publicitário muito importante, né? E hoje ele é um grande escritor na área da literatura também. Verdade. Mas nessa época eu li bastante, os livros dele eram muito bons. Agora, o que eu tenho buscado ler, assim, eu criei para mim esse ano duas metas, assim. Uma que eu achei que nos últimos 2 anos, principalmente depois que eu terminei o meu doutorado é na área de estética e história da arte, né? Eu achei que eu estava me afastando um pouco dessa área, porque eu não podia ver exposições, né? Estava na pandemia, essa coisa de perder um pouco do contato com a arte. Então eu me coloquei, uma das metas era de ler um livro de arte por mês. Hum, E aí eu venho fazendo isso desde o começo do ano, assim. E depois, um pouquinho mais para frente, eu pensei assim, não, peraí, eu preciso ler um livro que eu chamei de livro de ofício, né? Que são os livros relacionados à escrita. E aí eu tenho, assim, sei lá, tem uns 30 aqui, assim, que não são legal. específicos da redação publicitária, mas são livros sobre escrita, né? De ficção ou de não ficção. E aí eu poderia citar vários, assim, mas eu vou dizer um que eu estou lendo agora, assim, que eu já tinha comprado fazia um tempo e comecei a ler agora, que é esse Como Escrever Bem. Ah, ótimo. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Três Estrelas. A Três Estrelas é um selo não sei se é da Globo, é um selo de uma outra editora grande, assim. E ele é desse escritor chamado William Zinsser. Não sei se vocês conseguem ler aí, mas se não, Sim, procura sim. no Google Acho que Como Escrever O Bem. Otávio Frias Filho, da Folha de São Paulo, ele indicava esse livro aí para os jornalistas. Isso, ele é muito famoso, principalmente entre os jornalistas. Mas ele fala bastante, assim, até aqui o subtítulo diz, né, o clássico manual americano de escrita jornalística e de não ficção. É Mas isso aí. esse livro, assim, ele diz muita coisa que outros livros da área dizem também, né, sobre a escrita, mas é sempre bom, né, estar repassando esses princípios, essas ideias de ter um texto mais objetivo, mais cristalino, que você tem um certo domínio sobre aquilo que está fazendo. É diferente um pouco da literatura, né, mas acho que nessa escrita de não ficção, né, o que você puder aprender sobre não ficção vai ajudar bastante na redação publicitária. Muito bem. E aí, Ótimo. assim, um livro leva a outro, né? Então, Exato. eu lembrei de um outro livro agora também, que esse eu li por causa, a minha agência, ela está tendo um movimento muito legal, assim, de cuidar das pessoas que trabalham lá, né? Então, eles estão investindo também um pouco em formação da equipe. E aí tem uns treinamentos ali de desenvolvimento pessoal, coisas assim. E eu li recentemente um outro livro, assim, que tem 100 anos de idade, Uau. que é Como Fazer Amigos Como Influenciar Fazer pessoas? Amigos e Influenciar Pessoas. Isso, é. Um Esse também é clássico, um né? super clássico, assim, que é legal, não no sentido de escrita, propriamente dito, né, porque é diferente desse daqui que eu mostrei, que é um livro mais de técnica mesmo, né, de escrita. Esse outro é um livro que vai falar sobre empatia, sobre poder se relacionar com as outras pessoas, seja da sua Hum, equipe, seja com o cliente, seja com o consumidor final. Então, é um livro que te coloca para pensar muito na sua relação com as outras pessoas, na sua relação com o mundo. Assim. Elaine Esse Ribeiro, não aqui. é? Não, esse escritor é. Peraí, deixa eu pegar aqui o nome dele. Que eu Eu agora achei não que estou fosse com o Elaine livro aqui. Ribeiro. Não, ele é um norte-americano também que escreveu esse livro na década de 20, eu acho. Ah, então Elaine Ribeiro copiou ele. Ah, então tá explicado. Você viu? Tá Agora me bem. fugiu o E nome a dele. empresa que você está
essa, Eduardo, que você comentou, é a Cantacom? É assim que fala? Cantacom, é. Ela É, chamava né? Cantalupe Comunicação, mas aí todo mundo Ah, chamava de sim, Cantacom e ficou Cantacom. tá certo. É Dale Carnegie o nome do autor desse Ah, livro. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro que eu jamais compraria por conta própria, assim, mas ele me apareceu lá por conta do treinamento é um livro interessante, assim, para você poder pensar nisso. interessante. A Ana Agora que eu Carolina vi a está Ana, citando. É. ela perguntou se eu já li Transformando Palavras em Dinheiro. Não, não li, não conheço. Ele é incrível Por para que será redação que é? publicitária. Ah, interessante. Dá também procurar conhecer. E a Cantacom, Eduardo, estou vendo aqui no seu LinkedIn que ela tem investido mesmo nessa valorização dos colaboradores, né? Essa questão da comunicação interna, né? Você está vendo o E LinkedIn que deles? entrei no seu Ah, LinkedIn, aí você tem compartilhado, né, os mimos que você recebe, né? eles me mandaram um presente agora que o Tomás nasceu, eles mandaram umas coisas. Isso, bem legal isso, né? Essa preocupação de É valorizar legal. os colaboradores, né? É É aqui, uma ó. agência que tem se pensado muito e Uhum. tem. É isso. Eles mandaram, no começo da pandemia, eles mandaram um kit, assim, para a gente poder trabalhar em Bacana, né? casa. Você ficou em home office, né? Bem legal. Tá aí, ó, para quem quiser seguir o Eduardo, Eduardo A. Almeida, hein? Tá no LinkedIn, tá É, bom? é. Eu deixo, quem quiser conhecer, eu tenho um blog aí que tem há muito tempo também, que chama artefazparte.com. Aí ali no blog tem todos os meus contatos, tem quem quiser Nossa, também entrar em contato, esse se tiver aqui, qualquer quanto tempo dúvida. tem esse blog, hein? Bom tempo, hein? Eu Acho que na criei esse internet é blog. 1.0. Eu comecei esse blog porque eu não sei se você contou para eles, mas a Carlota era jornalista lá no Correio Popular. E aí Uhum. eu acho que morreu um colunista lá. Eu nunca quis perguntar para ela o que aconteceu, mas abriu E uma aí, vaga e ela me convidou para para ser colunista no Caderno de Cultura. Isso foi em 2008, eu acho. então, E aí, esse colunista era escritor e ele é autor do Dicionário dos Suicidas Ilustres. tá. Você nem precisa perguntar como é que ele morreu, né? Pois Caramba, é o tá saudoso vendo? J. Toledo. Tá. Enfim, mas Coisa que a é gente trágico. preferia não saber, né? Mas aconteceu disso, né? A Carlota me convidou, eu comecei a escrever para o Correio Popular e naquela época os artigos saíam só impressos, né? E aí a Carlota fazia o favor de pegar o jornal impresso, botar no envelope e mandar para minha casa. Mas outras pessoas que eu conhecia queriam entrar em contato com o texto, né? E não tinha. Esse jornal circula ali na região de Campinas, né? E não tinha em outros lugares, né? Nem aqui em Guarulhos, por exemplo, onde eu morava, era muito difícil encontrar. Então eu criei o blog para reproduzir os textos do jornal aí. E no Isso, final o blog acabou virando várias outras coisas nesses anos todos, mas ainda é um lugar onde eu coloco escritos de literatura, tem uns poemas. Eu tenho trabalhado muito com poemas agora, por uma questão de organização da vida, assim. Hum, E, acabei me dedicando mais a escrever os poemas. Mas esse texto está embaixo, As Existências Mínimas, é um texto que saiu lá no jornal, então tem um pouco de tudo aí. Mas tem todos os meus endereços de rede social, tudo, então quem quiser entrar em contato, quiser mandar dúvida depois, pensou alguma coisa, tal, meu, fica à vontade, eu sou super muito aberto. bom, muito bom, Eduardo. Acho que tá ótimo. Alguém mais tem alguma pergunta? Hum? Se não, a É, gente vai liberar o Eduardo aqui para descansar. Porque a eu madrugada é espero que longa com o bebê. é longa, assim. Mas eu espero que não tenha sido confuso demais também, porque eu tenho uma certa dificuldade de falar de mim, e ainda mais para contar isso tudo, assim, né? Que Eu isso, foi super adoraria tranquilo. falar Não, de bem outras coisas. espontâneo, Que Edu. bom.
Você Ah, continua do seu jeito, sendo essa pessoa tranquila no falar, né? Você passa a informação, o conhecimento de uma maneira muito generosa, sempre foi assim, né? Eu te conheço desde quando você fazia especialização, você já fez o doutorado, veja só, e continua do seu mesmo jeito tranquilo e generoso em passar as informações, né? E gente boa pra caramba, não tem nem o que falar. Então, obrigada, eu super muito bom. agradeço. Nossa, fiquei muito feliz de te ver de novo, porque a gente vê só em publicações nas redes sociais, né? É, Eu vejo a foto da sua filhinha linda também. obrigada, obrigada. E a sua É também. muito legal. Nossa, E muito eu bom, né? admito que O quanto a vida eu muda. fiquei- o quanto a vida muda. É. Eu fiquei com frio na barriga, assim, de falar, porque eu falo, né, às vezes dou aula também, né, mas sempre nessa área de história da arte ou de oficinas de criação literária, mas Tá? nunca me peguei falando muito da publicidade, assim. Aí quando a Carlota fez o convite, eu falei, ai, 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 eu vou falar o que lá para eles? Que Então, bom. mas tem que falar, porque você está na área. Acho que é uma coisa assim, Edu, como você depois, na sua vida acadêmica, você não continuou estudando, né? A questão da publicidade, da comunicação, você foi para um outro lado, aliás, você resgatou aquilo que você gostava muito desde a infância, que é a coisa visual, né? Então, que são Uhum. as artes plásticas, e hoje você une tudo isso, né? Mas quando você resolveu fazer, né, pós-graduação, seja o lato, estrito sensu, você foi estudar a questão das artes visuais, né? E então a redação publicitária ela ficou sendo a sua prática, não a sua teoria, né, de estudar. Por isso que É, acho que você sentiu esse frio na barriga, mas é natural você falar dela, porque é o que você faz, né, também. Né? Você faz há tanto tempo, então é natural, você fala com conhecimento prático. Isso que os alunos precisam também, entendeu? sim. E uma coisa que eu acho importante, assim, isso é uma coisa que todo mundo, né, vai construindo ao longo do tempo também, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, saí da faculdade, comecei a trabalhar para fazer um título de um anúncio, eu ficava o dia inteiro, assim, desesperado, suava frio, tinha esses A coisa do brancos, né, que a branco. gente falou, assim, escrevia um monte de coisa, era tudo uma droga, no dia seguinte morria de vergonha. Mas isso vai mudando com o tempo, não tem jeito. Entendi. Agora, o que eu acho interessante é que, assim, conhecer a publicidade, né, estudar a redação publicitária, entender o que está acontecendo no mercado, conhecer o seu cliente, aprender isso da publicidade é o mínimo, né, que se espera de qualquer bom profissional. Assim. E isso está no dia a dia. Então, quando você está trabalhando numa agência ou em qualquer outro lugar, numa empresa, isso vai estar no seu dia a dia e você vai lidar com aquilo o tempo todo. Agora, qualquer outro conhecimento que você tenha, né? Pô, você tem interesse em música, em esporte, em cultura, em teatro, qualquer curso que você vai fazer, tudo isso vai fazer muita diferença, né? Porque vai trazer outras perspectivas, né? Vai te colocar em contato com outras pessoas, com outros universos. É, vai Então, agregar. eu tinha vai agregar, é. Eu tenho isso da arte, né? É uma coisa que para mim é uma paixão. Eu gosto de estudar, eu adoro falar sobre isso, adoro visitar exposição, me ajuda muito a pensar o mundo. E isso contribuiu horrores assim com a publicidade. Né? Então, acho que se vocês tiverem a oportunidade, né, de se jogar nessas outras áreas também, não tenham receio, né, de achar que eu vou me dedicar àquilo e não vou conseguir me dedicar à publicidade, né? Pelo contrário, as coisas vão só se ajudar. Assim. Muito bom, muito bom. Bagagem cultural, né? Para quem trabalha com escrita, faz toda a diferença. Bagagem Total. cultural, informação. Muito bom, Edu. Obrigada. Eu que agradeço. Fico Tá bom. feliz. Obrigado para todo mundo que participou também, que mandou mensagem. Sim, foi bem Fico legal. feliz e é isso. Sempre que quiserem ir lá no artefazparte.com, peguem meus contatos e sinta-se à vontade para entrar em contato. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada, Edu. Então, um beijo lá nas suas meninas, no seu menino, na sua família que cresceu, que sejam muito felizes, que o ano que vem, né, seja um ano melhor, né?
né? Tá aí já, né, Espero Edu? que tá. E Aí segue já com a esperança. é isso aí, seguir com esperança, né? Se cuidando. Beijo. Tudo de bom, Muito bom, viu? mesmo. Só me explica como é que eu saio daqui, que eu não sei. Deixa eu ver. Eu nunca Ah, usei só, esse. você pode fechar o microfone, depois a câmerazinha, e aí você Ah, vai achei. no xizinho lá em cima e fecha. Tchau. Legal. Fechou. Gente, Tá bom, obrigado, tchau, viu? tchau. Bom Obrigada. trabalho aí no futuro para vocês. Ah, Tchau, tô tchau. finalizando com a galera aqui também. Beijão, beijão. Legal, né, gente? Valeu, né? Muito bom. Ele é muito tranquilo, né? Na maneira de falar, muito acessível. Que isso? Eu agradeço o interesse de vocês terem ficado até agora aqui, tá bom? E um beijo em vocês, tá? Não vou passar nenhuma atividade específica em relação a esse bate-papo, foi mais para a gente dar uma respirada aí para continuar até o finalzinho do semestre, né? E é legal pegar gente aí que tá, né, trabalhando com isso, é muito bom, tá bom? Boa noite, bom descanso para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau.